Venho falar hoje sobre o processo de impugnação das decisões judiciais. Para melhor compreender o conceito de impugnação, é necessário ter em mente que se trata de uma oposição contrária ao que foi decidido. Se você é estudante ou profissional do direito, sabe que a impugnação se trata de um ato comum e muito importante durante o processo judicial, que faz parte da rotina jurídica do profissional, tanto quanto do estudante. Portanto, entender os detalhes é essencial para uma boa representação do seu cliente. É necessário ter em mente que a forma de impugnar é apresentar uma oposição a uma decisão proferida no processo, durante o curso do processo. O recurso de impugnar tem sua principal característica a voluntariedade, ou seja, caso tenha dado uma decisão proferida durante o processo, durante o curso judicial, se a parte prejudicada por uma decisão judicial, ela tem o ônus de recorrer, mas lembrando que ela não tem obrigatoriedade. Caso a parte deixe de recorrer e aceite a decisão, por mais que não tenha atingido seu objetivo, ocorrerá a preclusão, ou seja, supera-se uma fase processual ou forma-se coisa julgada. O ato de impugnação pode ser utilizado de várias formas, das quais veremos a seguir. Quanto às espécies e classificação dos recursos, o artigo 994 do CPC descreve as seguintes espécies de recursos. São cabíveis os seguintes recursos: a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos e declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e os embargos de divergência. Os recursos podem ser classificados tendo em vista os seguintes aspectos. Quanto à extensão da matéria impugnada, podendo ser parcial ou total. Total, quando é impugnado todos os capítulos da decisão. Já parcial, ataca apenas uma parte da matéria objeto da decisão. Quanto à autonomia, o recurso pode ser principal ou adesivo. Principal, quando é interposto independente da conduta da parte contrária. Já o recurso adesivo é uma modalidade de interposição de um recurso subordinado a outro recurso, já interposto no processo. Quanto à matéria apreciada, os recursos podem ser comuns ou especiais. Os recursos considerados como comuns têm por objeto as questões e provas suscitadas e debatidas no curso da relação processual. Já os recursos especiais, também conhecidos como excepcionais, têm como objetivo a proteção do direito objetivo e a uniformidade da aplicação desse direito, sendo classificados em duas modalidades. O recurso especial propriamente dito, que visa a uniformização do direito infraconstitucional, e o recurso extraordinário, que tem como objetivo a uniformização do direito constitucional. Os recursos ainda podem ser classificados conforme a extensão da fundamentação. A fundamentação livre ou simples é aquela em que a causa de pedido recursal não sofre limitação legal. Já a fundamentação vinculada é identificada quando a legislação estabelece quais questões podem ser debatidas na via recursal. O duplo grau de direito recursal, apesar de afirmarem ser um direito fundamental, não está regularmente expresso na Constituição Federal de 1988. Ele está implícito no artigo 5º, no inciso 55. Ele é um princípio que garante a todos os cidadãos jurisdicionais a reanálise do seu processo e o reexame da decisão judiciária. Geralmente é por uma instância superior. A primeira instância é determinada por um juiz singular, onde estão os juízes os quais julgam as causas comuns, e a segunda instância normalmente vai ser proferida por 3 magistrados, chamada acórdão. A sua aplicação é limitada, ou seja, permite ao legislador restringir o cabimento dos recursos. O duplo grau de jurisdição é a garantia ao acusado de obter uma nova decisão judicial dentro do seu mesmo processo. Segundo o princípio da taxatividade, são recursos somente aqueles designados por leis federais. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal de 88, é de competência privativa da União legislar sobre essa matéria. Sendo assim, não é permitida a criação destes pelos tribunais brasileiros. Vale lembrar também que o rol previsto ali não é exaustivo, existindo outros recursos previstos em leis extravagantes, como, por exemplo, no âmbito dos juizados especiais, com a Lei nº 9.099 de 2015, e também nos juizados especiais federais, com a Lei nº 10.259 de 2011. Segundo o princípio da singularidade, unicidade ou unirrecompatibilidade, cada decisão comporta uma única espécie de recurso. De regra, não se admite a divisão do ato judicial para efeitos de recorribilidade.
devendo-se ter em mente, para aferir o recurso cabível, o conteúdo mais abrangente da decisão no sentido finalístico. Uma exceção que se poderia invocar a esse princípio seria a previsão contemplada no artigo 1031 do CPC, de interposição simultânea de recursos, extraordinária e especial. Nessa hipótese, a infringência ao princípio é apenas aparente, uma vez que cada um dos recursos se refere a uma parte do capítulo ou da decisão recorrida. O recurso extraordinário relaciona-se à matéria constitucional, o recurso especial à matéria infraconstitucional. O que o princípio da singularidade veda, na verdade, é a interposição simultânea de dois ou mais recursos contra a mesma parte ou capítulo da decisão. Outra exceção ao princípio da singularidade pode ser observada no mandado de segurança, de competência originária de tribunal de segundo grau, cuja a segurança foi apenas parcialmente deferida. Observa-se também que, na eventualidade de se opor em embargos da declaração em face da sentença ou acórdão, contra o qual posteriormente vai se recorrer, também não há a infringência do princípio da singularidade. Por fim, cabe mencionar um julgamento do STJ que envolveu o princípio da singularidade. Seguindo a Corte, desde que seja respeitada a adequação formal, o princípio da singularidade não veda a interposição de um único recurso para se impugnar mais de uma decisão. Em decorrência do princípio da singularidade, a impugnação do ato judicial deve ser realizada por meio do recurso adequado, sob pena de inadmissão da via recursal utilizada, por falta de um dos requisitos. O princípio da fungibilidade é aquele que prevê a aceitação de um recurso quando o correto seria outro, desde que haja dúvida na doutrina ou jurisprudência sobre qual seria o correto a ser utilizado. Ele não é aplicado quando houver um erro grosseiro na escolha do recurso. O objetivo é não prejudicar a parte recorrente por improbidades do ordenamento jurídico. A aplicação depende da presença de 3 requisitos: a inexistência de erro grosseiro, dúvida razoável quanto ao recurso cabível e observância do prazo legal destinado ao recurso apropriado. E essa é a possibilidade de conversão de troca de um recurso por outro, que é a fungibilidade, não contemplada expressamente no CPC de 73, mas que ganha força do Código vigente. O artigo 1024, por exemplo, ele prevê a possibilidade de recebimento e de processamento de embargos e declaração, com agravo interno, entendimento que já era contemplado na jurisprudência. Com o atual Código do Processo Civil, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição dos demais recursos, com a apelação, será de 15 dias. Sem má-fé da parte, ela não pode ser prejudicada por dúvida razoável sobre a natureza e o prazo do recurso. O juízo criminal, ao aplicar uma multa condenatória à empresa responsável pelo fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo, determina em inquérito policial e estabelece com ele uma relação jurídica de natureza civil, seja porque o responsável pelo cumprimento da ordem judicial não é parte do processo criminal, seja por uma aplicação de multa referente ao eventual descumprimento e retardamento do adimplemento. E ela tem amparo no artigo 475J do Código de Processo Civil. A existência, ademais, de dúvidas sobre a natureza civil ou criminal da matéria a justificar a aplicação do princípio de boa-fé processual é reforçado no Código de Processo Civil, de inegável valor como referência do direito que está por vir. A aplicabilidade da hipótese do artigo 536 do CPC fixa em 5 dias o prazo para oposição de embargo de declaração, por constituir a cominação de multa diária por atraso no cumprimento da ordem judicial, tema tipicamente cível. Quando há interposição de um recurso, deve-se verificar se esse recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porque se ele não preencher, não será aceito. Podemos classificar o julgamento do recurso em 2 etapas. A primeira é o juízo de admissibilidade, que é quando o tribunal verifica se o recurso pode ser admitido, se o tribunal conhece ou não o recurso, porque existem determinadas condições que devem estar presentes nos recursos, para que o tribunal possa analisar o seu mérito.
A segunda etapa é o juízo de mérito, que acontece quando o tribunal delibera pelo conhecimento. Passa a segunda parte, que é quando o recurso pode se dar ou negar provimento. Agora vamos verificar quais são os requisitos de admissibilidade, comum em todos os recursos. Eles se dividem em subjetivos, que são a legitimidade e o interesse, e os objetivos, que são cabimento, tempestividade, preparo, regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Para que seja preenchido o requisito do cabimento, o recurso deve estar previsto em lei contra determinada decisão judiciária e ainda ser o adequado à obtenção do resultado pretendido. Assim, pode-se dizer que o requisito do cabimento é composto pela recorribilidade e pela adequação. Assim, pode-se dizer que o requisito do cabimento é composto pela recorribilidade e pela adequação. A respeito da recorribilidade, deve-se destacar primeiramente que, em decorrência do princípio da taxatividade, os recursos encontram-se designados em rol exaustivo por lei federal. No que tange à adequação, cumpre-se observar que tal pressuposto relaciona-se com o princípio da singularidade, mas que com ele não se confunde. Em razão da singularidade, a parte há que escolher no elenco dos recursos apenas um, não se admitindo como regra a interposição de dois recursos simultâneos. Irei falar sobre a legitimidade do recurso. A redação do artigo 996 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, que age como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O primeiro legitimado para interpor um recurso é a parte vencida, que após uma decisão proferida nos autos, ela sentir-se prejudicada, ela poderá recorrer para uma segunda decisão, ou seja, para um segundo grau de jurisdição. Segundo o legitimado, é o terceiro prejudicado, que é uma terceira pessoa que sentiu-se prejudicada por essa mesma decisão. Ela poderá recorrer desde que preencha todos os requisitos dispostos no artigo 996 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: cumpre ao terceiro legitimado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir o direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo com o substituto processual. O terceiro legitimado é o Ministério Público, que tem legitimidade para agir como parte do recurso, ou seja, provocar o judiciário. Um exemplo disso é que, como parte do Ministério Público, pode ajuizar uma ação. O Ministério Público também tem legitimidade para agir como fiscal da lei. Nesse caso, ele não é parte no processo, mas sua participação é obrigatória. Nesse caso ainda, a legitimidade do parquê não está condicionada à vontade da parte que enseja sua intervenção no feito. No caso da pessoa jurídica, não há previsão legal que autorize a sociedade a interpor um recurso em favor de respectivo sócio. Sendo assim, há que ser declarado ausente o requisito de legitimidade. Lembrando que o STJ admite a impugnação por parte de pessoa jurídica da decisão que decreta a desconsideração da sua personalidade. Nesse caso, o recurso cabível por parte da pessoa jurídica será o agravo de instrumento, conforme decreta no artigo 1015 do Código de Processo Civil.